Boa tarde, eu me chamo Eduarda, eu sou aluna de Políticas Públicas e a gente está aqui em prol desta entrevista para nossa cadeira do curso, onde nós vamos tratar de um tema super importante, que são as licitações e os contratos dentro do serviço público, e quais os caminhos, desafios, as eficiências que existem nas contratações educacionais. Com foco também na contratação de serviços para as escolas, né, que é onde o nosso entrevistado ele trabalha bem perto, então ele vai conseguir dar uma visão muito boa para a gente. Hoje contamos com a participação de Gustavo, que trabalha com licitações e contratações na área pública, especialmente com contratações de serviço voltados para a escola. Seja bem-vindo, Gustavo. Pode começar as perguntas, Eduardo. Então, Gustavo, começa pra gente contando, né, um pouco sobre ti, o que que tu faz lá dentro, o que que tu cursa também o curso, né? Conta pra gente. Sim, então, boa tarde, gente. Muito obrigado por me receberem aqui. Tem sido, inclusive, para mim, pessoalmente, um mês bem interessante, porque, e daí eu vou falar um pouquinho mais para vocês também, porque esse mês de maio eu trabalho no governo do estado, né, na Secretaria da Educação, e teve um bom investimento em capacitação, né, nesse último mês que a gente pode ir conversando um pouquinho depois, mas que eu imagino que seja, eu penso que seja um dos pontos mais importantes, assim, para a gente conseguir melhorar, né, essa questão do serviço público, né, não só na contratação, mas em geral. Mas daí para mim é importante, né, depois de fazer todas essas capacitações, poder também dar para vocês, ah, acho que respostas um pouco mais embasadas, assim, no que a gente pode pensar e refletir sobre o serviço público, né? Eu atuo especificamente, né, que nem a Stephanie já falou, com contratação de serviços, né? Então, serviços terceirizados, merendeira, limpeza, vigilância, mas também algumas pontinhas em algumas outras contratações, né? Um pouco de aquisições, né? De bens, né? Imóveis, um pouquinho de patrimônio também, então um pouquinho de tudo. Assim, eu sou meio que um coringa lá na Secretaria da Educação. E o que para mim tem sido bem importante, acho que eu estou conseguindo um destaque legal ali, e muito porque, né, como a Eduardo falou, eu sou também de políticas públicas e a gente tem uma visão da atuação do Estado um pouco mais específica, eu diria, né? A gente sempre fala que falta pessoas de políticas públicas no serviço público, né? E é quase como uma missão, assim, não só para mim, mas acho que tem que ser uma missão para todo mundo dessa área de públicas, né? De realmente levar esse conhecimento mais específico para fora da universidade, né? Então, fico muito feliz, né, de estar aqui com vocês e espero que a gente consiga, né, falar sobre bastante coisa interessante aqui. Com certeza. Então, vamos começar, se tu puder explicar para a gente o que são as licitações e qual a importância delas dentro do serviço público, só para a gente dar uma introduzida. Tá. Assim, quando a gente fala em licitações, né, a gente está falando desculpa que eu estou um pouquinho, com a voz um pouquinho anasalada, porque eu estou com rinite, tá? Mas é coisa de gaúcho nesse tempo. Mas quando a gente fala em licitações, a gente está falando de uma prática muito importante que, basicamente, né, a gente sabe que o Estado ele tem essa necessidade de abranger tantos serviços e resguardar tantos direitos, né, inclusive que daí é o mais caro para mim em específico, né, que é o direito à educação, né, tanto aos professores quanto aos alunos, quanto a toda a comunidade escolar, né, de poder viver e experienciar essa educação. Então, a gente sabe também que o Estado ele não tem dinheiro para tudo, não tem recursos para tudo. Então, a licitação ela surge como essa ferramenta, assim, para garantir que o Estado vai conseguir, né, esses serviços, né, que alcancem diretamente a população de alguma forma,
né? E a licitação, depois de 2021, quando a gente teve a nova lei, que agora já não é mais tão nova lei, né, de licitações, ela deixou tudo muito mais redondo, muito mais específico, muito mais elaborado também. Ah, virou um processo muito mais weberiano, né, digamos, porque agora todos os passos da licitação estão lá, tintim por tintim, né, desde a parte da instrução de um processo de contratação, até a parte de contratação em si, que é mais a parte que eu atuo, né, até a parte que talvez seja mais importante, que é da execução do contrato em si, da fiscalização e tudo mais, né. Então, a importância de licitações, né, de forma mais ampla para o serviço público é essa questão assim de conseguir garantir, né, que o Estado vai se mostrar presente em todos os segmentos né, que ele precisa, mas de uma forma mais minuciosa possível, né, para que esse serviço seja mais duradouro e mais completo, né? Porque a grande questão da licitação é que a gente não quer fazer isso várias vezes. A gente quer fazer uma contratação que vai durar 5 anos, 10 anos, que vai ser uma contratação boa, né? E que a gente não vai ter que ficar o tempo todo revisitando isso. Mas para isso, né, tem muitas etapas que têm que ser extremamente bem pensadas, né? Mas, no geral, assim, a ideia é essa, né? De ser uma contratação boa e duradoura, né? E que, claro, né, respeitando a questão dos recursos do Estado, mais barato possível, né? Acho que é importante também destacar. Gustavo, nessa linha, na prática, como funciona a contratação de serviços para escolas por meio de licitação? Consegue nos explicar um pouco? Sim, tudo que eu falei até agora é muito bom, muito bonito, né? Mas na prática a coisa não funciona muito assim, que foi exatamente como eu comecei atuando na Secretaria da Educação. Que eu trabalho mais especificamente com a dispensa de licitação. Então, apesar da licitação, na ideia ser essa questão mais duradoura, a gente muitas vezes acaba lidando com emergências, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente teve a questão das enchentes, né? Que não tinha como, entre aspas, a gente se preparar para isso de nenhuma maneira, né? No serviço público. E a gente precisou fazer várias contratações emergenciais. Numa contratação emergencial, tu não tem como se planejar, tu não tem tempo para fazer, né, todas essas etapas que a lei pede que a gente faça. Mas a lei também previu isso, né, e colocou ali alternativas, né. Eu trabalho mais especificamente com essa parte de emergências, né, com a dispensa de licitação. Então, no serviço público, a gente, via de regra, vai sempre fazer 2 processos ao mesmo tempo. Um processo de licitação e um processo de dispensa de licitação, né? Que é para ser, digamos, um duradouro, né, e bom, e o outro que acaba sendo mais caro e tem um tempo máximo de 1 ano, né? Mas ele é para ser mais rápido, é para que a gente consiga entregar esse serviço o mais rápido possível, né? Por enquanto, né, para dar um exemplo para vocês, merendeiras, limpeza e vigilância, que é o que eu mais trabalho, a gente está atuando na maior parte em questão de emergência, né, nas nossas contratações do dia a dia, assim, porque agora a gente está em um momento em que os contratos que nós tínhamos da lei antiga de licitações, eles já estão acabando ou já acabaram. Então, desde o ano passado, a gente está nesse processo de fazer uma contratação por licitação, que ainda não está saindo, né? Já tem algumas coisas que estão chegando, mas por enquanto a gente está mais atuando nessa parte da emergência mesmo, porque enquanto a licitação não vem, a gente meio que fica renovando essa emergência, porque por mais que Uhum. ela tenha 1 ano de duração, se no final desse ano a gente ainda não conseguiu
contratar uma empresa por meio da licitação, a gente geralmente faz daí uma nova dispensa de licitação. Então, acaba sendo uma renovação do serviço em si, né? Mas aí não com a mesma empresa. Então, a gente geralmente atua nessas duas frontes, assim, uma ideia mais para o futuro, né, e mais bem organizada, mais bem estruturada, mas que muitas vezes, por conta disso, demora um pouco para chegar na população. E essa outra via mais de urgência, emergência, que ah, muitas vezes por isso acaba tendo, vocês devem imaginar alguns furos, né? E ela, no geral, acaba sendo mais cara também, acaba não sendo a mais ideal, mas é o que a gente acaba tendo que fazer para fazer acontecer, né? Sim, são vários desafios que eles vão vindo, né? E é um malabarismo tentar equilibrar todos. Mas apesar desses, tu vê algum outro desafio que seja principal, assim, que esteja mais presente? É, assim, a lei, ela nos obriga a fazer uma série de documentos, né, que são muito complexos, assim, em questão do que eles exigem, né? E também, como isso é parte da fase da instrução do processo, com certeza a pessoa que faz essa parte da instrução não é a mesma que vai fazer a parte da fiscalização da execução do contrato. Então, são duas cabeças diferentes agindo, né, no mesmo sentido. Sim. Mas é infinitamente importante destacar que para que tenha uma boa execução do contrato, para que o fiscal possa, né, fazer o seu trabalho direitinho, tem que ter uma instrução muito bem feita do processo. Hoje em dia, também um pouco por conta dessas questões mais emergenciais e por falta de planejamento, né, do serviço público, a gente acaba justificando não fazer parte desses documentos, né? E, por exemplo, né, só para dar um exemplo para vocês, a gente tem o mapa de riscos. Ele é um documento exigido por lei, que a ideia dele ah, parece simples, mas não é, né? Que é a questão de tu tentar delimitar todos os riscos possíveis daquela contratação, né? Daí, que é uma coisa que o pessoal de políticas públicas tem muito, né? Que é essa questão de tu conseguir estimar quais que são os seus problemas, né? De uma política pública, enfim. Então, é similar nesse sentido. E muitas vezes os órgãos eles optam por não fazer o mapa de risco porque não tem conhecimento, porque não, ou acaba sendo um mapa de risco bem superficial, assim, né? E isso acaba complicando um pouco na hora do fiscal, né, fazer o trabalho dele. Tem um exemplo, né, que eu achei muito divertido, assim, quando né, nessas capacitações que eu fiz nesse mês, que, por exemplo, assim, eu quero fazer a contratação aliás, a aquisição de caneta, né? Eu não tenho nenhuma caneta aqui comigo, mas daí tu vai lá e tu coloca, eu quero comprar, sei lá, um lote de tantas canetas esferográficas com um furinho na lateral. Então tu meio que já visualiza, a pessoa quer comprar uma caneta Bic, né? Só que se tu for pegar uma caneta qualquer, tu vai ver que a maioria delas ela vai ser esferográfica, porque ela vai ser redondinha assim na ponta, e daí só falta o buraquinho, e é isso. O que que acaba acontecendo? Como nessas licitações a ideia é ser o mais barato possível, o fornecedor que vence a licitação é o fornecedor que, né, no fim, deu a caneta mais barata, né? Claro, tem toda a parte de habilitação da empresa, né? Ainda não é só porque ela deu o menor valor que ela vai ganhar. Mas às vezes, dependendo da situação, acaba sendo o caso, né? E daí, por que que eu achei divertido? Porque a gente para pensar por que que existem canetas ruins ainda, né? Por que que a gente compra uma caneta às vezes que ela simplesmente não funciona, né? Por que que essa caneta ainda está sendo vendida? Por que que essa caneta existe? Ela só existe porque o serviço público compra essa caneta. É o único motivo, né? Porque o serviço privado não tem essa questão de menor valor, né? Tem mais uma
pegada mais da qualidade do produto em si. E acaba sendo uma caneta de uma qualidade maior. O serviço público, não, né? Acaba sendo uma caneta que, vai lá, tu escreve em um papel, ou às vezes tu nem consegue escrever em um papel e ela já acaba, né? Isso é extremamente comum, né? A gente opta pelo menor valor porque realmente a gente tem que fazer jus, né, essa necessidade da gente estar usando recurso, né, na população, mas às vezes na especificação do nosso objeto, a gente é genérico demais e a gente acaba pegando qualquer caneta, sabe? E, e daí fica muito difícil para o fiscal depois dizer, não, mas espera aí, essa caneta aqui não é legal. Mas aí a empresa vai falar, tá, mas eles só me pediram uma caneta esferográfica com um furinho. Tá aqui, entendeu? Não pediram um padrão de qualidade, não pediram, né, nenhum tipo de durabilidade dessa caneta, sabe? Então, essa conexão entre a pessoa que está fazendo o processo desde o começo até o momento que ela chega lá no final, ela tem que ser extremamente bem desenhada, porque senão a gente fica travado nessas coisas, né? Eu acho que, em linhas gerais, é mais ou menos isso, assim, que a gente pode pensar para frente, que de uma forma que não frustre o trabalho da pessoa que está fiscalizando esse contrato, né? E se frustrou, para a próxima contratação, a gente tem que ter alguma ferramenta para revisar essa instrução, para a próxima vez que a gente for contratar, ser um pouco mais tranquilo, né? E a gente detalha que tipo de caneta a gente quer. Uhum. Sim. Muito bom. Gustavo, tu acabou respondendo um pouco da nossa próxima pergunta, mas eu Hum. acho que a gente consegue ampliar um pouco mais ela, que pensando na reforma do Estado e na modernização da administração pública, o que poderia melhorar nesses processos, além disso do que tu falou? A gente tem agora algumas outras. Além da questão da capacitação, acho que eu já falei, a gente tem também, mais recentemente, que me vem na cabeça, o contrato de temporários, né, feito pela Secretaria de Planejamento, né, que trouxe, né, para o Estado como um todo pessoas muito capacitadas, né, no geral, né, porque foi uma outra, né, enfim, modalidade de concurso que foi feita, que realmente eu acho que mostrou um buraco gigantesco, que a gente já sabia que tinha, né, mas a gente nunca sabe a dimensão do buraco, né. Até vinha uma pessoa que entende sobre planilha, né, que entende sobre uma coisa que a gente faz todos os dias, mas é uma pessoa que está capacitada para isso, né. E porque eu penso que essa é a coisa que mais falta para o serviço público é a questão da capacitação. Por exemplo, eu sou pregoeiro, né? Eu lido com tipos de contratação e eu lido diretamente com as empresas. Para tu ser um pregoeiro, tu não precisa ter nenhuma formação. Pode ser nível médio, né? E tu não precisa ter formação em direito, tu não precisa ter nada em específico. Só que se tu não tiver algum tipo de capacitação, algum tipo de preparo, tu não vai saber lidar com todos os problemas que vão surgindo, né? E até uma coisa que as pessoas que estão começando chegam para mim, né, e questionam isso. É quando estão começando e tem uma grande insegurança, né, nesse sentido. Então, com certeza, eu acho que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Falta gente e falta gente capacitada, né? Porque, um exemplo, além dos temporários também, a gente tem um grande problema no transporte escolar, né? Tem muitos municípios que já estão aderindo ao PEAT, né? Ah, que daí meio que desafoga um pouco essas demandas do Estado, e daí agora os municípios vão passar a lidar com a questão do transporte escolar dos alunos, mas o Estado ainda tem, em vários municípios, algumas contratações que são muito difíceis da gente fazer,
porque são lá em uma área muito rural, muito difícil de acessar, difícil de fazer o trajeto. Às vezes é um aluno que precisa, que tem uma atenção especial e que precisa se deslocar para a escola e não tem como, né? Então a gente tem muita dificuldade nesse sentido. E agora, por exemplo, a gente trouxe um consultor, uma pessoa de fora, né, que, se eu não me engano, é de outro estado, inclusive, mas que já tem uma experiência e uma bagagem com contratações assim e que está nos ajudando, né, a achar soluções, né, para porque eu acho que a busca sempre é essa, né? Sempre da gente tentar especializar o mais possível o serviço público, para que a gente consiga entregar um serviço de qualidade, né? Às vezes é só entregar um serviço, mas é importante também a gente entregar um serviço de qualidade. Sim. Bom, tá, mas pensando em vários desafios que tu nos trouxe agora, qual que tu acha que seria um impacto de uma boa gestão, nos contratos públicos para a sociedade? Uma boa gestão o gestor nesse sentido ele é quase que assim o nosso capitão, né, desse navio, Uhum. né? Então é muito importante que, apesar de que a gente não consiga prever tudo, né, que vai acontecer em um contrato, em uma contratação, tem muitas coisas específicas, né? Mas o gestor ele precisa ter assim uma gama de ferramentas para lidar com qualquer coisa que possa surgir, né? E para mim, o que é mais importante, pelo menos do que eu consigo enxergar, é a questão de também é um pouco da parte do planejamento ainda, mas um calendário, sabe? Que tipo de contratações a Secretaria da Educação, por exemplo, espera para essa segunda metade do ano, né? Por exemplo, a gente sabe que a gente vai ter a Feira do Livro, a gente sabe que a gente vai ter mais para o final do ano o recesso escolar. Como que ficam essas escolas durante o recesso escolar? Que não vai ter funcionário, não vai ter aluno. De repente, essa escola, esse patrimônio, ele fica mais frágil, então a gente precisaria pensar em um vigilante para colocar lá, né? A gente vai fazer Feira do Livro, então a gente vai precisar de um local, a gente vai precisar de uma estrutura. Então, ter esse pensamento mais para frente no tempo, né? Ok, a gente não está com esse problema agora, mas daqui a dois, 3 meses a gente vai estar com esse problema. Então a gente já tem que estar pensando nisso, né? E isso é papel do gestor. É papel do gestor dizer, olha, a gente tem que lidar com essa emergência, mas a gente também tem que lidar com essa questão. E a gente, daqui a 3, 4 meses a gente vai ter que pensar nisso. Daqui a 6 meses a gente vai ter que pensar naquilo, né? E, claro, a gente também tem que pensar nesse sentido na questão de sobrecarga, né, do servidor público, porque como a gente tem falta de pessoal e uma quantidade de trabalho muito grande, né, é uma outra questão também a parte mais do recurso humano, né, de lidar com esse servidor público sobrecarregado, que muitas vezes é o caso também. Isso também é papel do gestor, de ter esse tato, assim, de distribuir essas demandas, mas de ver a capacidade, né, da pessoa também, das equipes também, né. E eu penso assim que isso é uma coisa da minha vivência, né, que falta muito. Parece que a gente é pego de surpresa, muitas vezes, por umas coisas que a gente não deveria ser pego de surpresa, sabe? Outro exemplo, a gente sabe que vai ter os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul daqui a alguns meses. Onde que está esse processo? Quem está pensando nesse processo? Quem está contratando, né? E esse tipo de coisa que eu não enxergo no setor público. Talvez porque realmente seja uma coisa muito difícil da gente pensar agora, ou talvez, enfim, seja só uma questão, né, de falta de preparo, né, de falta de capacitação, que é também coisas que a gente está pensando aqui, né, mas é uma coisa que eu, pelo menos, não vejo muito, né, na minha experiência. Uhum.
E no teu dia a dia com a administração pública, como e quais são os erros mais comuns que gestores ou fornecedores cometem durante o processo de licitação? Como tu percebe isso? É, então, eu acho que um dos erros mais comuns é não, pelo menos da parte do gestor ou do servidor público, né, é não motivar as suas ações. O que eu quero dizer com isso? A lei ela é muito específica no que o servidor e o gestor pode fazer e não pode fazer, né? Mas mesmo nas coisas que o gestor não pode fazer, ele pode, desde que ele justifique, Uhum. né? E muitas vezes acontece da gente não, e me colocando também nesse lugar, da gente não justificar e não motivar o que a gente está querendo contratar, quais que são as nossas expectativas, por que a gente contratou empresa X e não contratou empresa Y, né? E acaba acontecendo a contratação, acaba se executando o contrato, mas esse é o tipo de coisa que órgãos de controle ficam muito em cima, né? Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, né? E qualquer pessoa, eu, vocês, qualquer pessoa poderia ver uma licitação que a gente não concorda e acionar o Tribunal de Contas e dizer, olha aqui tem alguma coisa que está errada. Qualquer pessoa pode fazer isso. E muitas pessoas fazem isso, né? E acho que elas estão no direito delas de fazer isso, porque a ideia é justamente que seja uma contratação bem feita, né? Mas o Tribunal de Contas acaba pegando essas coisas e acaba cancelando contratos e acaba, né, se intrometendo nesse sentido, ah, por conta desses erros que poderiam ter sido evitados, ao meu ver, né? Se a gente fosse mais cuidadoso na hora de justificar e de motivar as coisas que a gente está fazendo durante uma contratação, né? Às vezes eu penso que é exigir demais do pobre do servidor público. Às vezes eu penso que é exigir demais de mim, mas, ah, mas é fato, né? Os tribunais de contas eles estão aí para isso, né? E não é sempre que a gente vai fazer uma contratação perfeita, mas a ideia é que a gente faça boas contratações na maioria das vezes. E essa atenção mais minuciosa, assim, eu acho que é um dos grandes erros, assim, mais comuns, que acabam passando despercebidos, né? As empresas em si, elas até saem ganhando com isso, né? Dependendo da situação. Porque elas vão lá, são contratadas, a contratação dá errado, depois acontece outra, elas são contratadas de novo. Elas estão jogando esse jogo, né? É dever do serviço público de garantir que isso seja o mais minucioso possível. Sim, não, com certeza. Mas a partir dessa conversa, a gente pode perceber que as licitações e os contratos, eles vão muito além de processos burocráticos, né? Processos onde tu tem que ir de coisinha em coisinha, então é muito além. Eles impactam diretamente, inclusive, na qualidade dos serviços oferecidos para a população, especialmente em áreas como a educação, que é uma área onde hoje é ainda muito precária, né? Com várias situações. Então, é muito além disso. Sim, sim, com certeza. Eu tenho mais uma questãozinha, que eu tô Uhum. bem curiosa. De que conselho tu daria para novos gestores públicos que vão lidar com licitações pela primeira vez? Tenho mais essa perguntinha. Uhum. É, eu, assim, um pouco seguindo nessa conversa da questão da motivação, eu acho que é muito importante para quem está começando com isso, a de ter confiança. Ter confiança de que o trabalho que tu está fazendo, ele é suficiente para isso. E, ao mesmo tempo, seguir trabalhando, né, em si mesmo para que esse trabalho seja cada vez melhor, né? Porque, assim, é um nervosismo gigantesco tu começar a trabalhar com isso,
né? E como é muitas vezes o caso, e como foi o meu caso, ninguém realmente me ensinou. Eu fui aprendendo meio que na marra, assim. E pelo que eu vejo, é assim, né? As pessoas meio que aprendem na marra. Tanto que acabam me chamando bastante para tirar algumas dúvidas, né? E para tentar ajudar nesse sentido. E mais ou menos o que eu digo é isso. A gente vai aprender na marra, a gente vai errar, né? Mas é importante que a gente sempre erre com confiança. A gente sempre erre, ah, ok, pensando que eu estou no meu lugar de poder aqui, né? Eu sou capaz de fazer isso, e daí depois tu tem um segundo momento que tu vai ter que melhorar, porque a gente sempre tem coisas para melhorar, né? Mas é muito importante essa questão da confiança em si, sabe? Eu vejo muitas pessoas que estão começando, né, no serviço público a trabalhar com licitação e são extremamente inseguras. Uma das coisas que eu mais escuto é por que que me colocaram nesse lugar, sabe? Como é que eu vou fazer essa grande contratação aqui, né? E faz parte, né? Às vezes a gente tem essa responsabilidade que parece ser gigantesca, mas a gente nunca está sozinho. A gente sempre tem que procurar pessoas que sabem, né? O servidor público, eu sou muito contra aquela ideia de que servidor público é uma pessoa estagnada na vida, né? Eu acho que o servidor público ele tem que estar sempre se mexendo, ele está sempre tendo que procurar quem sabe das coisas, se ele não sabe, está sempre tendo que se especializar de formas diferentes, assim, né? E é geralmente esse conselho que eu acabo dando para as pessoas, né? De ter confiança em si e buscar quem sabe. Todo mundo se ajuda para funcionar. E eu acho que a modernização do Estado e a busca por mais eficiência são fundamentais para garantir também que esses serviços sejam prestados de forma adequada. Então eu acho isso muito interessante, eu achei muito legal tudo que tu falou, foi muito interessante, complementou muito o nosso trabalho. Muito obrigada mesmo. Capaz, capaz. Para mim é uma gratidão, assim, também é uma forma de retribuir, né? Um pouco do que a universidade já me trouxe, um pouco do que essa minha experiência conseguiu me trazer, né? Então, estou sempre à disposição para o que precisarem, com certeza. Então tá. Agradecemos por acompanhar, por falar também no nosso podcast. Ah, não, capaz. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por me receberem aqui. Então é isso, gente, muito É obrigada. isso. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Obrigado.